Bom dia, segundão. Nós estamos caminhando aqui dentro do processo da filosofia política. Primeiramente, a gente viu Thomas Hobbes, que foi aquele que justifica o poder absolutista, a tal ponto que ele cria aquela teoria, né, do poder divino, onde o monarca, o soberano, era alguém que foi privilegiado, que foi enviado por Deus. Toda a forma dele governar, dele agir dentro do Estado, era justificável porque era alguém que recebeu esse poder vindo do céu e ele poderia exercer isso daí. A partir daí a gente vai ver um outro teórico, que nós vimos ver na aula passada, que é o nosso amigo John Locke, que também é um contratualista, só que ele não tem uma ligação muito direta com o pensamento absolutista. Porque lembrando, nós sabemos que o John Locke ele é considerado um grande indivíduo que desenvolve o pensamento empirista, onde ele diz que os teus sentidos, a tua forma de conhecer o mundo e realidade passa pelos 5 sentidos, ou seja, ele não está mais conectado com o pensamento de Descartes, onde o pensamento era racionalista, o conhecimento era inato, você já sabia de tudo, só bastava retirar esse processo. Agora ele vem trazendo nessa questão agora, que é o pensamento ou a realidade vista através dos teus 5 sentidos, e passando por eles, a ideia surge, o conhecimento vai se desenvolvendo. É que nem aquela máxima de nosso amigo Aristóteles, que dizia que nós temos esse quadro em branco, e cada vez que a gente escreve, que se chama de impressão, você passa a conhecer a realidade. Então, mais ou menos no século XVIII, nós tínhamos a questão da propriedade privada muito discutível aí e questionável. Até que ponto a gente poderia considerar que aquilo dali era meu? Vamos imaginar que quando se desenvolve esse processo, até antes você não tinha ninguém cercando nenhum pedacinho de chão, cada indivíduo poderia se locomover ou determinados locais não podia dizer que aquilo era meu, mas a partir do século XVIII a gente tem bem forte a propriedade privada aí, começa a se cercar e você tem, agora poderia dizer que aquele terreno é meu, que essa terra é minha, que essa situação aqui, A, B, C, D passa a ser minha, então você, lá no século XVIII, a propriedade privada está muito mais forte. Temos aí uma nova forma de conhecimento, de pensamento, que é o liberalismo, e nós temos aqui o empirismo. Nós sabemos que é interessante que Locke dizia que a ideia, partindo lá do pressuposto do racionalismo, que ela era inata, ele não concorda com esse pensamento. Olha como é interessante a justificativa dele. Vamos imaginar, se você tem a ideia de algo absurdo, então ela vai existir na realidade. Porque dentro da concepção racionalista, a ideia realidade, é como se fosse essa conexão. Então você tem a ideia, uma coisa bem simples, do dragão, se você tem a imagem na cabeça ou a ideia, então ela tem que estar na realidade. É só você entender, a cadeira. Você tem a ideia de cadeira, não importa se ela é azul, se ela é amarela, se ela é verde, se ela tem as 4 três, 2 pernas, não importa. Mas a ideia de cadeira você tem. Agora, as formas como ela se desenvolve, as cores, a ideia vai ao longo do tempo, vai se manifestando a partir daí. Mas a ideia você tem. Por isso que não acreditar na ideia inata, onde você já tem pressuposto que a ideia já existe, então ela está na realidade. Então, um exemplo que a gente tem o dragão, a gente tem a ideia dele, mas na realidade ele não está presente. Então era a justificativa que ele apresentava. Então, qual é a concepção que a gente tem aqui do liberalismo, que é uma coisa que existe nesse processo? Então, todos os poderes e funções do Estado passam a ser limitadas. Por que passam a ser limitadas? Porque, lembrando que antes de Locke, quando a gente falava de Thomas Hobbes, lembra que a gente falou do poder divino? Na concepção desse período era o quê? Todo o poder que o monarca ou o soberano exercesse no Estado era justificável. Por quê? Porque esse poder era divino. Então era alguém agraciado por Deus, era alguém privilegiado, era alguém favorecido. E é interessante que esse processo, daí Locke também conhecendo, até porque Hobbes e Locke têm muitas coisas interessantes, só que o que tem entre os dois é esse ato voluntário, tá? Porque ele se preocupava também, porque lembra que Hobbes falava que o homem era lobo do próprio homem? Então o homem, por natureza, é um ser selvagem. Isso é Hobbes que apresenta. E por ele ser esse ser selvagem, tem que colocar seus desejos, suas vontades na mão de alguém, e esse alguém era o soberano, porque ele está vivendo o regime absolutista, para justificar. Então você colocava essa capacidade que você tem, tua vontade, tua forma de ser, no Estado, ou nesse caso, na mão do soberano. Então, entre Hobbes e Locke tem essa proximidade do ato voluntário, tá? Existia a separação entre o estado de natureza e o estado de sociedade e esse contrato social. A única diferença que Locke traz para nós
está muito se aproximando da democracia, e é a questão do liberalismo, onde você tem esse poder em função do Estado limitada, que no conhecimento, no pensamento de Hobbes, não tinha como isso acontecer. Até porque você tem a figura desse imperador com esse regime absolutista, e ele não bebe muito dessa fonte. Eles têm algumas proximidades entre o estado de natureza, o estado de sociedade, esse processo todo, só que na prática isso não acontece. Então, para ele, o regime não pode ser totalmente absolutista, porque tem consequências. Se a gente for ver ao longo do tempo, o regime absolutista, o que aconteceu depois desse processo? Você tem Inglaterra e França, tivemos as famosas revoluções, onde quem exerce o poder de soberania agora, quem é o povo, é aquela máxima que o poder emana do povo, então é o povo que faz esse processo todo. E é interessante que dentro dessas concepções, que o poder emana do povo, que a gente começa aqueles princípios de democracia, que já é a nossa realidade hoje, mas na prática às vezes não acontece. Nós vemos aí que as pessoas que estão exercendo esse poder de democracia, um exemplo, eu gosto de dar muito no tempo do Brasil, algumas leis que estão surgindo aí, algumas leis que são aprovadas ou não aprovadas. Tivemos uma lei agora em relação ao funcionalismo público, não sei se vocês acompanharam, que dizia que o salário devia ser congelado, não devia ter algumas possibilidades. Então, na Câmara lá dos senadores, eles disseram não, a gente não aceita. Quando passou para os deputados, o que aconteceu? Foi aprovada a lei, em que você tem congelamento de salário de funcionalismo público, algumas coisas, até 2021. Agora se pergunte por que nenhum desses políticos daí tem o seu salário congelado. Você ouviu falar de congelamento de salário de político? Tente se perguntar e ver se você percebe se tem algum congelamento de algum salário de político. Você não vai encontrar não, né? Alguém se perguntou, durante esse período, vocês viram que começou a aparecer na mídia, seja mesário voluntário? Não seria interessante mudar mesário voluntário e colocar, vamos dar o fim à obrigatoriedade do voto? Então, a partir de hoje, o voto não é mais obrigatório. Vamos tirar essa questão do voto. Qual a ideia que se tem? O voto vai mudar a realidade, o candidato que você escolhe. Mas se você observar a questão de votação desse processo todo, a gente nunca acertou. Porque o Brasil, nas mazelas que ele está hoje, é porque o voto de forma direta, apesar que antigamente era forma indireta, você tinha a percepção do Estado, onde você tinha a força do projeto ditatorial, que o voto era direto, era escolhido. Então, vamos tirar o voto obrigatório. Seria melhor. Porque o voto obrigatório, ele é bem visível na nossa realidade. Porque tem alguém que está lucrando com esse processo. Que digam as televisões, as rádios, porque você faz pacote quando chega o período político, onde o dinheiro é muito alto. Se você imaginar, a Dilma, no primeiro momento que ela foi eleita, ela gastou na campanha dela mais ou menos 120 milhões de reais. Olha só, gente, 120 milhões de reais ou até mais. Para quê? Para fazer propaganda, fazer os santinhos famosos. Quando chega o dia da eleição, se você observar, no final do processo eletivo e tal, quando termina, você vai na rua, não está toda cheia de papel, jogada de candidato, um monte de coisa? Para nossa tristeza, gente, aquele dinheiro é nosso. Aquele papel que está no chão, sujando no período do dia da eleição, é dinheiro público. Então, eles podem tirar, quanto eles quiserem para pagar, importante que eles prestem conta. Mas pare para pensar que aquele papel que está no chão, daquele político, é dinheiro meu e seu. É o dinheiro que poderia ser investido na educação, na saúde, na moradia, e daí se segue. Coisas que a gente já sabe. E quando logo surge nesse primeiro momento, olha como é interessante, porque ele está tentando se desvincular de um pensamento absolutista, porque ele começa a prefigurar a democracia aí. Onde ele vê no liberalismo está esse poder em função do Estado limitado, porque ele sabia que, imagine, os processos onde viu o absolutismo, então as pessoas utilizavam a sua forma, a sua palavra e acabou-se. Imagine as ditaduras que nós já vimos por aí. Se você pensar no nazismo, e você já viu essa história, foi um momento em que uma ideia, ou uma ideologia, matou mais ou menos 6 milhões de pessoas, até mais, a gente sabe que foi muito mais. Mas foi uma ideologia dizendo que existia alguém superior. E a gente vê isso, né, no cotidiano, no dia a dia, e vocês veem acontecendo, principalmente nos Estados Unidos, a questão racial está voltando de novo. Começou desde aquele que foi sufocado pelo policial, aquele que foi alvejado dentro do seu carro. Então a gente tem a questão da força policial, mas era a figura de quem? De pessoas negras, ou afrodescendente, que a gente chama aqui no Brasil, e daí se segue. Então a gente percebe que esse conflito está voltando de novo, muito mais visível agora, as pessoas estão se manifestando no mundo todo. Vimos 2 relatos agora, vocês viram que foi aquela menina que foi estuprada com 10 anos de idade,
em que foi permitido a ela fazer o aborto, e vocês viram alguns religiosos foram para a porta, a vida, a vida, a vida, a vida, e a pergunta fundamental é, Deus está onde aí? Como é que Deus permitiu que essa menina fosse feita dessa forma? Até a ideia de Deus estar presente através do silêncio. Porque se essa menina sofreu essa violência física, psicológica, sexual, a culpa de quem é? É minha que está falando aqui, é de vocês que estão me vendo e escutando aí. E principalmente do Estado, porque existe dentro da Constituição que todo mundo tem direito à vida, à segurança. E se ela estava sendo criada, que não era pelos seus pais, alguém errou aí. Então eu tenho que encontrar o culpado aonde? Naqueles que eram para ser os primeiros responsáveis por ela, que é o pai e a mãe, que infelizmente a gente vê que não é pai e mãe, não é aquele que vai criando. Na lógica hoje do mundo é essa, mas é aquele que está cuidando. E se ela sofreu essa violência sexual, todo mundo está nesse ciclo. Eu não posso só apontar para aquele tio, para aquele avô, não importa. Se esse cara fez isso daí é porque alguém não cumpriu o seu papel. É muito fácil a gente colocar a culpa em alguém, justificar. E tem pessoas que culpam até a menina, que ela permitiu, mas imagina, ela só tem 10 anos, não tem muito conhecimento da realidade. Se a gente for pela lógica aqui do contratualismo, o estado de natureza dela, infelizmente é desse jeito, ela não sabe, ela foi isso ou aquilo, mas nós participamos parte dessa cadeia, porque a gente está falando aí de seres humanos, a gente não está falando de uma criança, está falando de ser humano. Então nós temos que se sentir comovidos em tentar encontrar uma justificativa que apresente, seja plausível, dizendo que o problema está nesse sistema todo. É algo viciante, porque se acontece a violência é porque alguém não está... Vamos imaginar, se tivesse uma lei hoje mais rígida para o estuprador, para aquele que faz a violência física, sexual, psicológica, fosse uma lei mais rígida, em que o indivíduo pagasse, como tem aquela, olho por olho, dente por dente. Se tu roubou, é cortado a mão. Imagine se fosse uma coisa mais rígida, que nem a lei de trânsito. Nós temos a melhor lei de trânsito do mundo, que é aquela lei seca, que no início ela atingiu tudo. Mas hoje você vê casos de pessoas dirigindo embriagadas, matou 10 pessoas, cesta básica, porque ele não teve intenção de matar, mas ele bebeu. E às vezes a lei é branda, então a lei tem que ser aplicada. O que ele fez, a lei aplica, tem essas consequências, mas na prática a gente percebe que existem muitas brechas na lei. Eu tenho um relato que eu nunca vou esquecer, que foi de um cara que ele foi preso de forma injusta. Ele passou alguns anos preso, houve uma rebelião, foi lançada uma granada, e com a explosão da granada os estilhaços acabam atingindo os olhos dele, e ele acabou ficando cego. Depois de algum tempo, o Estado reconheceu o erro. Ele era inocente. Então o Estado foi indenizado a pagar ele R$1 milhão. Saiu, depois de pouco tempo ele morreu. E cadê a justiça para esse indivíduo? Onde é que ela está? Por que ela não acontece? Porque a justiça só é para quem tem dinheiro. Então nós vemos hoje algumas situações em que parece que a justiça está indo para um outro caminho, uma outra forma de ser. Porque, por exemplo, se você pegar um pai de família, nesse período de pandemia, ele está desempregado, o filho está com fome, e ele não é correto, a questão de roubar não pode, porque a lei é para todos, mas ele acabou, infelizmente, pela situação que ele estava vivendo na sua família, o filho com fome, desesperado, e ele não tendo emprego, não tendo nenhuma possibilidade de encontrar. Ele invadiu um supermercado, pegou um pacote de bolacha, um pacote de leite, e foi preso. Aí você tem um cara que está roubando o Brasil há muitos anos, um corrupto. É roubo, não importa a quantidade, o tamanho é roubo. E quem é que está preso agora? Quem é que está dentro da cadeia? E esse político ainda tem a prisão domiciliar. E esse cara que roubou o pacote de leite, seja o que for, ele não tem prisão domiciliar. Primeiro que ele tem um bom advogado, para que o Estado dá um advogado para ele, mas eu acho que deveria se encontrar um mecanismo dentro desse processo, olhando para essa questão desse teórico, dentro dessa questão do contratualismo, uma forma ou uma lei que pudesse ser mais justa. Se você pegar lá, tem aquela figura da lei, né, que é aquela que tem os olhos vendados, que ela não faz distinção de ninguém. Mas na prática, a gente vê que infelizmente não é assim que funciona. Nós vemos aqui o Locke, e é interessante porque ele não está se conectando com o pensamento de Hobbes acerca do absolutismo, alguém que não concorda com essa forma de governo.
onde você coloca todo o poder na mão de um soberano e justifica que esse poder é divino. Então é alguém agraciado, é alguém abençoado, é alguém que está fazendo em nome de Deus. E em nome de Deus as pessoas fazem tanta coisa. E é preocupante, a gente vê ao longo desse processo todo, esses processos acontecendo, mas parece que no cotidiano, na prática, não acontece. Então Locke, ele se desvincula desse pensamento absolutista, ele começa a vislumbrar a democracia, aonde esse governo de muitos, ou esse governo do povo, está acontecendo, aonde se percebe uma possibilidade de mudança. Mas é complicado quando você vê isso daí acontecendo, e às vezes as pessoas ainda acreditam, imaginam, que vai surgir aquele que vai revolucionar, vai mudar. Você vai encontrar um político que vai mudar o Brasil, vai ser o salvador da pátria. Então, vivemos uma realidade que as pessoas acreditavam numa forma de governo, mas infelizmente, todas as situações que nós já sabemos, isso daí, gente, na política no Brasil já é antiga. Vocês viram a história, a política do café com leite, essas coisas todas a gente já viu. A política no Brasil não é uma coisa nova para nós, ela já vem ao longo do tempo na história. Aqui a gente está vendo a questão da filosofia política porque os históricos estão pensando uma forma de olhar a política para que ela possa pensar, favorecer o bem comum. Lembra do início que a gente falava a questão política? Aristóteles, Platão, dentre eles, pensavam a concepção da política o bem comum, aonde o que você pensa, ela deve pegar para todos. Não deve ser algo individualista. A política é para todos, então todo tem que se desenvolver esse processo e a partir daí olhar para a política que ela favoreça a todos, não um grupo, um segmento, mas na prática. Nós vemos que infelizmente são pessoas que são privilegiadas, são beneficiadas nesse processo e esses teóricos aqui estão dando essa olhada na política, estão tentando resgatar, olhar lá para a origem. E como aconteceu lá na Grécia, a questão política, como é que ela se desenvolvia. E, infelizmente, ao longo do tempo a gente vê, ela acontece, mas na prática a gente vê as consequências que estão aí até hoje. O importante é que a gente não perca essa visão contratualista e olhando para John Locke e saber que é alguém que pelo menos começa a pensar a política de uma forma coletiva, não exclusividade para um grupo ou para um segmento. Tem suas consequências que a gente vê hoje. As ditaduras que aconteceram na história, esses regimes totalitários, a gente viu onde eles chegaram. Então é importante que a gente perceba a política acontecendo e olhar lá para a origem. E perceber que a política, quando ela surge, não como algo ruim. Porque o problema nosso, quando a gente fala de política, é o cuidado com a politicagem. A politicagem é esse lado perverso da política, de algo bom. Porque política a gente faz todo dia. Quando você discute, quando você reclama de alguma coisa, isso é política acontecendo de forma diária. Não é aquela partidária. Só para a gente perceber, no Brasil, nós temos mais de 30 legendas no Brasil. Imagine, você tem no Brasil mais de 30 legendas e quando chegar agora a eleição, você vai ter que escolher esses indivíduos aí de novo. Então, eu tenho uma ideia que o voto não deve ser mais obrigatório, não. Desvincular e a pessoa não ter essa conexão, vai dizer, não, mas a gente fica alienado político, mas a gente vai olhar pela lógica, toda a política que acontece no Brasil, desde o início até hoje, já percebe que continua na mesmice de sempre, não mudou muita coisa. Só muda de roupa, ou o nome do partido, seja o que for. São sonhos que nós temos, de olhar para a política e pensar nesse bem comum. Valeu, galera do segundo. Dê uma estudadazinha lá, observem o material, leiam, pesquisem mais um pouquinho sobre Locke, tá? Dentro da concepção filosófica, é a questão do pensamento. Como é que esse homem desenvolveu essa ideia de pensamento? Não como aquela que ele via no racionalismo. Ele começou a olhar para os sentidos porque ele olhou para Aristóteles. Porque Aristóteles dizia que éramos o quadro em branco, as impressões, que são essas escritas aqui, dão a possibilidade de conhecimento, mas nós sabemos que até os sentidos nos enganam. Então, olha só como é interessante. Temos um lado do racionalismo que diz conhecimento, a ideia, a realidade, e a gente usou como exemplo a ideia, o dragão. Então, se você tem a ideia, mas não está na realidade, então não tem como dizer que o racionalismo é garantia para conhecimento, como inato. Se você tem o empirismo, os sentidos garantem conhecimento, você corre aqui na rua, de repente você vê alguém, se aproxima, oi, bom dia, e você pensava que era um amigo seu, um colega, e não era, ou seja, o sentido também engana. Só muito mais na frente que a gente já viu, quando Kant surge, dentro desse processo ele vai dizer que o conhecimento é a priori ou é a posteriori, ou seja, com ou sem experiência eu conheço, e a realidade está aí para cada um de nós. Então valeu, galera do segundão, estudem, estudem e estudem, ok?
é assim que a gente vai mudando e transformando a realidade. Valeu e bom dia.